Bem-vindos de volta. Desculpa, turminha do canal. Tia Gabi sumiu. Tia Gabi tá com uma demanda... Antes de eu falar, que hoje o assunto é bem sério, e talvez eu não seja a melhor pessoa para estar falando desse assunto para vocês. Mas eu acho que, assim, o meu canal, Garfo Verde, assina, gente, vem no canal. Eu quero que seja um canal para falar de tudo. Que a gente fale da parte nutricional, da parte técnica, né? Mas também da parte emocional. E como que eu, Gabriela Chaves, me construí estudando um pouquinho de cada. A gente não precisa saber muito de um assunto só, mas a gente saber vários assuntos nos permite criar o nosso assunto, o nosso caminho. E eu sempre falo, eu dei aula em Teresópolis, o pessoal de Teresópolis é muito legal. Eles me receberam carinhosamente, eles foram maravilhosos, uma turma inteligentíssima, diversificada. Nós tínhamos lá terapeutas, homeopatas, reikianos, nutricionistas, então era uma turma... E é ótimo você dar aula para uma turma eclética, porque as perguntas são ecléticas, porque a gente aprende muito, e muitas vezes do que eu venho aqui no canal foi do que eu aprendi numa aula. E o fato de eu estar sempre estudando, porque você não pode dar uma aula sem estudar, você não pode vir num canal sem estudar. Isso me permite criar uma linha de pensamento, porque quando você transita em todas as áreas, um pouquinho que seja, e aquele pouquinho pode se tornar muito, porque aquilo te traz uma energia boa, e você fala, nossa, isso faz sentido para a minha vida, eu quero estudar mais, eu quero saber sobre isso aqui, eu quero saber mais. Ou então, nossa, gente, palhaçada isso aqui, eu vou estudar mais nada disso aqui não, vocês são idiota. É isso, mas a gente precisa. Então, quando eu dou uma aula, pós-aula, a turma começa a me mandar mensagem sem parar. Mais pacientes, mais a família, mais os grupos, enfim, mais toda a vida. Às vezes, turminha, quando eu demoro a responder, é porque não tenho condição pela demanda de perguntas. E eu sempre falo, leiam. Se vai ser um artigo científico, se vai ser um livro bacana, tanto é que nas minhas aulas eu falo o nome de livros que eu li, até para deixar como orientação. Você pode ter lido e não gostado, total, mas eu sempre vou pedir para você ler. Porque aí você vai ter a certeza do que você leu, que aquilo ali está correto, mas você vai criar o seu pensamento. Quando nós temos pastor lendo a Bíblia, quando nós temos um palestrante dentro do Espiritismo, fazendo a oratória, lendo o Evangelho, quando nós temos padres lendo a Bíblia, você tem um intermediário ali colocando a sua interpretação. Se você é um seguidor religioso, eu falo, leia você a Bíblia. E às vezes aquele palestrante, ele vai estar dando a informação, a opinião dele. Tenha sempre você a sua. Porque às vezes a opinião dele vai bater com a sua, porque você leu. E aquilo vai fazer todo sentido, mas às vezes ele está errado, porque a interpretação dele não foi boa sobre aquele assunto, porque ele não estava num bom momento ou porque ele não leu direito. E aquela influência dele vai cair sobre sua vida e você vai trazer isso como verdade absoluta, sem ter ido você mesmo pegar a fonte e ler. Então, eu tô aqui no canal trazendo para vocês o que eu li, mas o que eu li pode estar errado e a minha interpretação pode não estar correta. Mas eu venho com o maior amor e com o maior carinho dividir para vocês aquilo que eu venho lendo e estudando ao longo dos anos. Hoje eu queria falar para vocês, eu acho que eu tenho ido muito no YouTube, eu adoro, porque me distrai, porque eu dou gargalhada, porque tem gente bacana, porque eu tenho todos os assuntos e você transita sobre todo o universo no YouTube. Mas eu tô vendo a galera do YouTube muito sedimentada. A inflamação faz isso, então toma vitamina para isso, você tal, porque se você tá com dor, você faz isso, porque o ácido fólico é milagroso, muda isso, muda... E, gente, a gente tá esquecendo de que a gente é um ser integrado, a gente é um sistema
e sistemas dentro de sistemas. Então, hoje eu não poderia deixar de falar para vocês. Eu fiz a minha colinha, eu escrevi bastante, porque eu não sou, eu só estudo. Eu aplico a Ayurveda na minha vida, mas não como eu deveria e não seguindo todas as orientações. Estudo por gostar, porque eu acho que ela é de suma importância, é um sistema de saúde, tá? Onde traz entendimento do ser, de quem somos nós. Então, no meu entendimento, na minha leitura, para despertar algum interesse em você, em alguma curiosidade, eu venho trazer um pouquinho dentro do meu entendimento. Gente, a internet está aí, para o bem e para o mal. Se é para o bem, você tem até curso online de Ayurveda. Se o que eu falar te despertar e fizer sentido na sua vida, corre atrás, tá? Ao invés de Gabriela, você não explicou corretamente, tem um monte de gente que vai explicar corretamente e vai te trazer luz. Eu só quero te mostrar as possibilidades da vida. Ayurveda, Ayur quer dizer ciência, Veda, vida. É o estudo, né, da vida, a ciência da vida. A ciência, dizem que a ciência é o saber, é a forma correta. E esse sistema de saúde, ele é baseado nos 5 elementos da natureza e nos elementos da criação. Nós todos estamos juntos, devemos ao nosso Pai, todos, sejam os animais, sejam as plantas, sejam as pedras, nós fazemos parte de um sistema, de uma criação. E quando nós estamos em harmonia com os nossos 5 elementos, e quando nós estamos em harmonia com os elementos da criação, nós estamos bem, estamos felizes, estamos organizados. E quando nós estamos, através dos nossos doshas, nós podemos entender isso melhor. O dosha é o sistema fisiológico, biológico. Nós nos enquadramos em 3 grupos através da nossa biologia, da nossa estrutura, da nossa confecção. Você está subdividido em 3 grupos. E quando você entende qual é o seu dosha, você vai entender seu karma e seu dharma. Você vai entender o que te faz bem e o que te faz mal, o que você deve evitar, e que com aquelas mudanças climáticas da natureza vão ter influência sobre o seu dosha. Ayurveda, esse sistema de saúde, ele há 12 mil anos já existe. Mas nós só temos registros há mais ou menos 5 mil anos, quando você começa a ter registro mesmo da aplicabilidade desse sistema de saúde. Mas a consolidação dele tem 3 mil anos. A Ayurveda, ela é um sistema de saúde que é para trabalhar a cura, né? A harmonia do corpo e da mente. É uma clarividência que permite você ter uma percepção da influência dos elementos da natureza sobre o corpo e a mente. Que quando esses elementos da natureza estão em desarmonia, podem criar desarmonia no corpo e na mente. Porque no fundo, nós seres humanos, há muitos mil anos, nos desconectamos da natureza. E aí o Ayurveda veio pedir uma reconexão com a natureza. Por que tantas alergias respiratórias? Por que tanto câncer? Por que tantas doenças crônicas degenerativas? Sendo que a medicina, ela cresce as técnicas a cada dia. A cada dia, novas propostas, novas tecnologias, novos equipamentos. Quantas nutris me ligam falando, Gabi, qual equipamento você acha que eu devo comprar? Eu falo, eu acho que você deve falar sobre alimentação. Eu acho que você tem que ensinar as pessoas a voltarem para a terra antes de você se preocupar ao equipamento dos homens. Nós estamos voltados para os homens e nós não estamos voltados para Deus. Nós somos um container e quando fala Deus você fica piegas, você fica brega, você fica jeca, você é uma chatinha. Quando o criador, o arquiteto disso tudo se torna jeca, você se torna desconexo. E as coisas param de ter sentido. E a gente vê o nível de suicídio aumentar. Estamos aqui para vencer. Estamos aqui dentro de uma missão. E para vencermos a nós mesmos e concluirmos a nossa missão, precisamos fazer o elo com a Mãe Terra e com o Pai da Terra. Porque adoecido, ninguém
consegue completar missão. Então, nós precisamos estar bem. E quando nós entramos no caminho, seremos ajudados. E esse dosha e esses elementos precisam estar equilibrados. O sistema de saúde da Ayurveda é dividido em 3. A Ayurveda é a cura medicinal. A Yoga é a cura espiritual. Quando você vai num templo falar com Deus, orar, você está falando com Deus. Mas quando você medita, você está escutando Deus. Deus para uns, consciências para outros. Porque a sua consciência, a sua verdade, o ser mais puro, sabe o que é o certo, sabe que o fogo queima a mão, sabe que a água é molhada, sabe o que é indiscutível. E nós estamos concordando com o que é errado. Nós estamos dizendo que não existe aquecimento global. Nós estamos dizendo que não existe desmatamento pelo ego, porque não deixa você ir na sua consciência, não deixa você ir a Deus. Não deixa você trazer o que é certo, que é certo, que é errado, que é errado. Que existe um pedaço de terra sendo desmatado, existe desmatamento. E que se o homem está desmatando para ganhar com isso e não abastecer mais a população e abastecer grupos pequenos, está errado. E a sua consciência sabe que isso é errado. Então, quando você começa a dizer que o errado é o certo, você perdeu essa conexão com a Mãe Terra, você perdeu a conexão com os elementos. O Tantra são práticas e técnicas esotéricas que vão te levar a trazer a consciência para você ir até Deus ou você ir até a sua consciência. Para você saber o que é certo, o que é errado, você ficou idiota, que você tá bobo, que você tá com essa palhaçada de falar que tudo tá errado quando tudo tá certo e você falar que tudo tá certo quando tudo tá errado. Você sabe, mas você fica mimizento, chato, enchendo o saco do próximo. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que nós, através da massagem, no Tantra, pode ser da música, nós podemos despertar a nossa consciência. Que existem 3 elementos da criação, e esses elementos, ativa, que é a harmonia. Nós temos rajas, que é movimento, e tamas, que é inércia. Se você estiver na inércia, no tamas, ou na tristeza, é inércia, todos os sentimentos que não forem bons para o teu corpo, tem 2, harmonia e movimento, rajas sativas, que querem sobressair. O oposto da tristeza é a alegria. E esses 2 movimentos estão apagados porque este movimento está em excesso, que é a inércia. E você tá parado, você tá amordaçado, e você, eu não consigo, eu não posso, eu sou só uma dona de casa. Você não é uma dona de casa, você é uma grande dona de casa. Que através desses vídeos online você pode despertar, e se você costura, você vai começar a costurar, que seja na sua igreja. Saia da inércia, porque os 2, a harmonia e o movimento, querem sair. E como é que você vai sair disso? Com as práticas, o Tantra, que seria uma massagem com óleo que vai trazer fluidez e que vai diminuir ou com a acupuntura, com agulhamento, com bioenergético, com técnicas que hoje não param de crescer do realinhamento energético nosso. Então, quando você faz uma massagem, você está distribuindo aquele excesso de um elemento e aquela falta de outro. Ou aqueles elementos que estão borbulhando, querendo explodir, e que a sua mente está bloqueando e impedindo a explosão deles. Então, se ajude. Hoje, uma massagem, uma drenagem que seja que ocidental, mas tudo que possa te ajudar a equilibrar esses elementos da criação vão fazer você vencer. Nós estamos inseridos dentro da natureza, porque nós somos sistemas complexos e unidos. E as estações do ano vão ter grandes influências sobre você. Porque existem 5. Ayurveda, ela é baseada em 5 elementos. Éter, água, terra, frio e seco, tá? Então, na verdade, esses 5 elementos, deixa eu até falar, água, terra, calor, né? Porque senão eu falei frio e seco, vou falar os elementos errados e eu não quero falar isso. Éter, ar, fogo, água e terra. Éter, ar,
fogo, água e terra, porque eu estou falando o que eles vão gerar. Então, eu gosto de fazer confusão. Eu falo, a Gabi fala errado. Éter, ar, fogo, água e terra. É porque o éter vai mexer no frio e no seco. Então, quando tiver o éter, é o seguinte, quando tiver um clima frio e seco, o que vai entrar em desarmonia? Quem for do elemento, estiver enquadrado no elemento éter. Os doshas estão divididos em 3. E os 5 elementos da natureza, cada dosha tem mais ou menos 2 elementos que vão sobressair. Eu sou um dosha chamado vata. Eu sou o dosha vata. Quais são os elementos na minha desarmonia ou para a minha harmonia que eu devo sempre prestar atenção? Um se chama éter e o outro se chama ar, tá? O pita é um outro dosha, que os elementos que ele deve prestar atenção, vou ler porque eu sou vata, eu sei todos os meus. O pita, eu anotei para vocês, é fogo e água. E o kapha, ele é um outro dosha, só temos 3 doshas que vão mostrar a estrutura biológica do ser, a estrutura fisiológica e quem que karma e dharma. Então, o kapha, o karma e dharma, água e terra. Então, só tem 5 elementos, éter, ar, fogo, água e terra. E o que esses 5 elementos, nas estações do ano, vão ter influência? Eu, por exemplo, que sou um vata, como é que é o vata? O vata são tendências, serem magros, frios, aquela mão minha tá sempre fria, gente, a extremidade fria, eu tenho uma raiva de ser fria, eu tenho uma raiva disso, mas que mais? Secura, minha pele é seca, eu nunca fui uma jovem de ter espinha, mas eu vou ter muita ruga, porque uma pele seca, a tendência a ter ruga é maior. Então, assim, meus problemas de pele no frio, a minha pele fica ressecada, então eu preciso usar muito óleo. Mas eu sou uma pessoa altamente criativa. Eu sempre tive criatividade, por bem ou por mal. Sempre tive muita facilidade de criar, por isso eu brinco muito com os olhos, com a fitoterapia. Eu tenho sonhos. Todo mundo sabe que eu tenho sonhos. Na hora que eu tenho sonho, eu crio uma fórmula. É uma criatividade. Tem muitos vatas, são pintores, são cantores, são artistas. Muitos vatas pela criatividade, mas a gente é mais emoção. A gente não é razão. Adoraria ser, mas a gente tem essa emoção mais aflorada. Então, em climas de secos, né, do frio, bota a meia no pé, porque vai mexer no teu rim. E sempre os órgãos que mais vão ser invadidos, né, problemáticos com a mudança climática por causa do éter. Éter é o ouvido, tá? É o som. Você não vai escutar, você vai fazer muco no ouvido, você vai ter zumbido no ouvido, você... Não quer dizer que você vai ter, mas na desarmonia. Eu vou te falar que eu tenho tudo isso. E você vai fazer pele seca. Os problemas deste grupo são mais intestinais. Alguns têm tendência a ficar até constipados. Eu já não, eu já tenho uma tendência a ficar solta. E eu sabendo disso tudo, hoje o Rio de Janeiro está frio e hoje meu ouvido está entupido. E eu começo a entender e não fico me questionando como eu sou cruel, porque eu comi tal ontem, o que... Não, mas porque eu estou em desarmonia. E o que eu faço? Eu procuro uma acupuntura. Amanhã eu estarei na acupuntura. Wagner, um beijo e é com você que eu estarei amanhã. Então, quando nós entendemos que eu estou com algo muito sobrecarregado, eu tenho que ampliar o meu outro lado. Eu tenho que ampliar os outros elementos da natureza, porque eu tenho a conjunção dos 5. Então, eu tenho que trazer a água, eu tenho que trazer o fogo, eu tenho que trazer a terra, né? Porque o éter tá brincando comigo hoje. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, cada elemento vai ter influência sobre um órgão sensorial. O elemento ar, ele tem influência muito grande sobre a pele. Então, eu já falei para vocês que o vata vai ter influência sobre a pele.
O elemento fogo tem influência sobre a visão, muita influência sobre a visão, e o elemento fogo, ele é quente, então também tem sensibilidade ao calor. Então, no calor, a visão vai coçar. No calor, no excesso de luz, tem gente que é fotossensível. Quando está muito sol, tem que botar um óculos escuro, não consegue enxergar. Aquilo tem influência sobre a visão e pode despertar problemas de visão. E quem que é fogo? Dosha, fogo, é o Pitta. O Pitta é fogo e água. A água tem influência sobre o paladar, sobre a gustação. Eu vou ler, gente, para não falar errado, que eu detesto falar errado para vocês, tá? E a umidade, né? Então, a água vai ter influência sobre a língua, sobre o paladar. Então, você pode ficar com a língua rachada, você pode ter problemas digestórios, o Pitta tem aquela pele mais oleosa, o Pitta fica vermelho, tem aquela mão quente, que eu sinto uma inveja de vocês. Aquele sangue quente, irrita com facilidade, explode, grita, chato pra caraca. Não, gente, o Pitta fala berrando. Vocês parecem ter um megafone. Qualquer coisa que desequilibre, ele vai gritar, ele vai berrar, ele vai falar quando ele está em desarmonia. Então, porque ele é água e ele é fogo ao mesmo tempo. Tentando apagar. Imagina quando ele está em ebulição. Então, ele é mais irritado. Grande líder. Os grandes líderes são pitas. O pita, ele consegue, ele é muito razão, ele consegue organizar um grupo grande, ele consegue fazer aquele grupo... Eles vieram mesmo para vencer e organizar, porque aí fica a doida aqui do Vata, trazendo um monte de informação, confundindo vocês. O Pitta já estava dando essa informação mais bonitinha, mas eu vim de coração. Então, assim, ele vai mexer no paladar dele, na visão, tá? Então, os problemas vão ser sempre assim, a irritabilidade, a impaciência, a desarmonia, esse fogo. Então, no calor, ele vai sentir muito calor, ele vai suar, ele vai TCC, ele não vai gostar de calor, ele não vai, sabe, ficar bem no calor, ele fica bem irritado, porque isso desarmonia. E os problemas do Pitta é infecção e febre. Isso é aonde ele sempre acaba numa febre ou numa infecção. Ok. E o último dosha, que a gente vai falar do Kapha, ele tem uma tendência a ser... o Pitta é forte, são pessoas corpulentas, fortes, mas não são pessoas obesas, são pessoas fortes mesmo, um porte forte, mão grande, elas têm presença, sabe? Já o Kapha, tendência a engordar. Todo mundo tá comendo, Kapha engorda. Kapha comeu alface, engordou. O Kapha pensou no chocolate, engordou. Ele é mais lento, ele vai fazer um negócio, vai dar uma parada, ele vai fazer no tempo dele, ele vai demorar a executar, ele vai pensar, ele vai planejar, ele demora a executar. Mas ele é um ótimo gerente, ele é muito fiel, ele é assim, a pessoa para a sua empresa, para coordenar uma equipe, ele tem uma fidelidade, ele tem uma organização, ele tem amor pelo que ele faz, ele tem... É muito lindo ver isso, sabe? Do Kapha, mas ele cai com facilidade, ele desiste, ele se prejudica, né? A autoestima dele é baixa e ele tem a tendência a ser grande, né? Mais gordinho. Ele é água e terra, então a gente já falou que a água é o paladar. E aí o paladar, quando vem, você pode ter feito a dieta que for, que o Kapha fala, cala a boca, maluco, que eu vou comer, que eu não tô nem aí. E a terra, ela vai mexer, vamos lá, para não falar errado, no olfato. Os problemas respiratórios, é sinusite, é rinite, todos os problemas, nariz entupido, todo problema aqui, porque ele é muculento. Porque se encher de arroz, se encher de massa, se encher de queijo, vai gerar muco, o muco engorda, muco vira fleuma, o muco faz você engordar. Então, todos esses doshas estão sob influência de todos os elementos. O elemento que influencia o dosha Kapha é água e terra. Então, a terra é seca e a água é úmida, né? Então, mexendo na gustação. Então, essa explicação, gente, da Ayurveda, é que para muitos, Gabi, eu não sei se eu vou no médico ayurvédico, eu não sei, ele vai te olhar como um todo. Mas ele vai querer que você resgate o seu elo com a Mãe Terra. E o seu elo
com você mesmo, com a sua consciência. E se você não quer ouvir a sua consciência, e você não está a fim de mudar porque eu bebo mesmo, porque não vai procurar Ayurveda agora. Tudo tem um tempo na vida. Pega essa minha explicação, vai ler, vai entender, procura um médico tradicional, procura dentro do que você vai conseguir executar agora, não se cobre. Espera, aquilo já trouxe a semente para plantar no seu coração. E na hora que você achar que está preparado, você procura, compra livro, vai ler, vê se faz parte, sabe por quê? Porque às vezes você trazer a Ayurveda para sua vida sem você ainda estar preparado para implantar, ela vai te gerar um estresse. Ela vai te gerar algo que ela vai te pedir, algo que você não pode dar ainda. Mas se você tem um pouquinho para dar, a Ayurveda vai trazer muita ajuda. Porque ela vai trazer a sua busca interna, o seu resgate de quem você é, de como você é, dessa natureza, que você está em harmonia com tudo, que você faz parte desse sistema. E esse sistema abandonado, esse sistema de sendo jogado lixo lá nos nossos mares, sendo você que consumidor de peixe, trabalhando no ecossistema, você consumidor de carne com a morte dos animais, do jeito você está contribuindo para a desarmonia do nosso sistema. Você é defensor de indústria, você é defensor de lucro. Você está esquecendo do sistema que a natureza está padecendo. E um dia Marte foi Terra. E Terra pode virar Marte. Só depende de você. Desculpa, hoje eu não vim dar dica de você de qual óleo, de qual não sei o que. Eu adoro dar dica, mas nesse momento eu vou dar uma dica. Para você que está em desarmonia, harmonizadores 1 e 2 da Physioquantic. Passe em todos os seus chakras. O certo é passar no pulso, tá? E na nuca. Eu amo o trabalho que eu faço dos harmonizadores com chakras. Você vai vencer e você vai saber, porque você vai ajudar no despertar da sua consciência para saber qual caminho seguir. Ando um pouco cansada. Trabalhar final de semana e trabalhar durante a semana não é fácil. Eu acho que todo ser humano tem que ter um dia de descanso e a gente precisa descansar. E como domingo eu tô só tendo, eu quero fazer tudo domingo e eu não estou descansando nada, mas esse final de semana eu vou estar em casa, vou dar uma acalmada, vou ler mais para trazer mais informação e peço desculpas se eu enrolei e não trouxe uma informação tão como você vê, né, quem está aí na Ayurveda há muitos anos, lendo bastante. Então eu vim só trazer um gostinho. Vai procurar que tem gente boa aí e é com eles que eu aprendo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica. Tchau, gente! Até!